Glória a Deus. Queridos, eu cumprimento todos com a paz do Senhor Jesus. Louvado seja Deus por essa noite. Que bom estarmos na casa de Deus adorando o seu santo nome. Que bom estarmos aqui vendo Ele trabalhar magnificamente na vida de cada um que se propôs estar aqui. Alegra muito meu coração estar aqui nesta casa, onde existem pessoas abençoadíssimas que estão nesta noite servindo a Deus. Minhas palavras de gratidão desde já, tanto por esse trabalho, pela realização dele nesse período complexo que nós atravessamos, e tudo é trabalhado debaixo da deliberação e da ordem de alguém que é um líder espiritual. Então agradeço primeiramente o pastor, muito obrigado pastor pela oportunidade, seguidamente o irmão Diego, Deus abençoe, junto da sua esposa, quem nos convidou para que estivéssemos aqui. Nós estamos atravessando algo que é muito novo e que nós não temos experiência. Tudo que é novo para nós gera o sentimento de medo, e quando a gente fala de ser humano e falamos acerca do estado cerebral, nós precisamos sempre entender que emoção e sentimento são duas coisas completamente diferentes. Emoção é tudo aquilo que o seu consciente produz em você. Emoção é tudo que o seu inconsciente produz em você. A emoção é aquilo que altera algumas performances do seu corpo. Por exemplo, quando você sente medo, automaticamente os músculos das suas costas eles ficam enrijecidos, sua postura fica na posição de ataque, você já fica com o corpo um pouquinho mais na posição de combate, porque automaticamente seu corpo envereda você a esse tipo de postura. Emoção não é isso, sentimento não é isso. Sentimento é tudo aquilo que vem de forma natural e você vai soltando consciente e você pode controlar. É por isso que algumas vertentes do campo profissional têm lançado o que é chamado de inteligência emocional, né? Você tentar viabilizar melhores formas do seu corpo reagir mediante algumas emoções. E olhando o Covid-19, o que tem acontecido no nosso país, com toda certeza nós vamos sair tocados de alguma forma por este processo, mas isso não significa que nós vamos sair menos experientes e mais enfraquecidos, não, pelo contrário, nós vamos sair mais porque nós enfrentamos, e tenho certeza que anos futuros nós vamos render glórias e graça ao nosso Deus, dizendo que Ele nos ajudou em cada momento e nós fomos livrados por esta epidemia que tentou atingir toda a esfera global. Diante disso, irmãos, hoje eu me propus a trabalhar o tema que estava subordinado a este encontro que o Espírito Santo direcionou. Se você tem a Bíblia Sagrada, João capítulo de número 4, por gentileza, abra e façamos a leitura aqui. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu vou ler com vocês o versículo de número 20, 21, até o versículo de número 25, do 20 ao 25. Antes de fazermos a leitura, preste atenção aqui. Eu venho comentando isso frequentemente nas igrejas que eu tenho ministrado, pastor Aguinaldo. Eu li um livro esses tempos atrás de um escritor que eu tinha muito receio de ler. N.T. Wright. É um bispo anglicano, uma pessoa um pouco complexa de entender, mas o livro dele, Deus e a Pandemia, me deu uma visão muito legal acerca do contexto do que estamos vivendo. Talvez algumas pessoas estão tentando já dar uma sentença, uma avaliação para este evento que estamos passando. Aqueles que são um pouco mais moralistas, com certeza usam da sua moral para dizer que é culpa do pecado. Deus está punindo o mundo porque o excesso do pecado trouxe a ira de Deus. Os que são mais fatalistas estão dizendo que Deus está chegando e esta vinda direta de Deus está manifestando eventos que logo vão culminar no arrebatamento.
E aqueles que estão mais desligados estão apenas dizendo que esses eventos históricos estão acontecendo porque você não tem como evitar eles. Prestem atenção nesta noite. Nós devemos ter a consciência, irmãos, que o que movimenta a igreja de Cristo é uma pessoa, é o próprio Cristo. E nós devemos ter a consciência que esta pessoa, Ele é, e Ele sendo para nós, Ele não tem, Ele é. Ou seja, se Ele é, quando Ele está em nós, nós também temos aquilo que Ele é. A Bíblia Sagrada diz que Deus é amor. A Bíblia não diz que Deus tem, a Bíblia diz que Deus é amor. Então a igreja de Cristo nesse momento deve alavancar as maiores obras de amor. Por quê? Porque o amor mora nelas como uma pessoa. E nós devemos ter a consciência nesses dias que nesta tribuna nós ministramos a ceia do Senhor, o partir do pão, e é nesse partir do pão que nós também partimos o nosso Senhor para com os outros. E nós temos a consciência de que o mundo não vai tomar aquilo que é nosso. Durante todo o processo da história humana, tudo que é benéfico, seja o desenvolvimento científico, seja a educação para as classes minoritárias, seja a defesa do oprimido, seja as políticas de contenção do mal, seja o bem em serviço social e no serviço de saúde, quem fez isso no mundo ocidental foi a igreja cristã. E nós não vamos deixar que o mundo secularizado roube isso de nós, porque nós somos proprietários deste bem. Então, neste período, não fique de braços cruzados. Faça como os irmãos fizeram durante todo o período histórico, quando as epidemias pegaram a Europa, por exemplo, na peste negra. Jacó Armínio disse que a igreja não fecharia as portas, não, pelo contrário, ela serviria a sociedade. E há até discursos políticos que dizem que a igreja não é um serviço necessário, ou seja, um serviço emergencial para esse período. Não, pelo contrário, ela é. E quando os nossos irmãos na peste negra saíam para servir a sociedade, os ricos sempre fugiram dos problemas, porque tem dinheiro para se refugiar em lugares exclusos, mas os pobres ficavam nos vilarejos e os monges saíam das igrejas e iam servir aqueles que estavam infectados pela peste negra. E quando contraíam a peste negra, vinham a óbito. E a pergunta da sociedade era: por que vocês saem do seu estado de conforto, podendo estar isolado, podendo estar isento de serem atingidos por este mal, mas ainda contraem e perdem a vida? A resposta dos cristãos era uma só: nós só estamos fazendo aquilo que o nosso Senhor Jesus fez. Como Ele deu a sua vida por outros, nós damos a nossa vida pelos outros também. A igreja cristã precisa entender: viver dentro do cristianismo é viver numa zona de risco. Viver no cristianismo é viver uma zona de batalha. Viver no cristianismo é viver na contramão da sociedade. Viver no cristianismo é ser a caixa de solução para o depressivo, para o que está em dificuldade financeira, para o que está sendo vitimado por agressão doméstica. Nós somos e ainda devemos tomar esta postura até a volta do nosso Senhor, a solução para a sociedade. Adolescentes, continue sendo nas redes sociais auxílio de Deus para os infortunados neste período difícil. Igreja do Senhor Jesus, não deixe de orar pelo nosso país, pelas nossas autoridades. A oração de vocês sustentam e ainda continuam rendendo nutrientes a esta sociedade vil. Nós temos certeza, a igreja de Cristo pode ser nesse estado humano e secularizado, atingido por algumas questões, mas ela continua invicta, imaculada e vitoriosa no seu objetivo final. O processo atinge, mas o resultado é único: seremos ou transformados pela ressurreição dos mortos, ou arrebatados na vinda do nosso Senhor Jesus. João capítulo de número 4, os versículos 20 ao 25, quem achou diga amém. Diz assim o texto: nossos pais adoravam neste monte, mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus respondeu: mulher, acredite no que eu digo,
Vem a hora em que nem neste monte e nem em Jerusalém vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação ela vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura como seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os que o adorem, adorem em espírito e em verdade. E a mulher respondeu: eu sei que virá o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, ele nos anunciará todas as coisas. Lê o 26 comigo. Então Jesus respondeu e disse: eu sou Messias, eu que estou falando com você. O capítulo 4 de João é um evento muito breve dos primeiros dias do ministério de Jesus. O próprio Lucas narra que aos 30 anos de idade, Lucas é pontual a cravar a idade de Jesus, ele iniciou seu ministério após ser batizado por João Batista. Este evento está muito próximo ao batismo, pois após ter sido batizado por João Batista, Jesus já aglomerava alguns grupos de pessoas, outros escutavam sua mensagem. As falas que percorriam o contexto social era uma só: quem é esse que é diferente dos nossos ensinadores? Ele não apenas pronuncia palavras, ele tem autoridade naquilo que ele diz. Os demônios já se submetiam à sua palavra, os enfermos eram curados quando sua presença chegava. A Bíblia Sagrada usa hipérboles, ou seja, uma forma de você aumentar o texto, ao ponto de dizer: todos vinham ter com eles, e trazia todos coxos e enfermos ao seu encontro. Jesus era alguém único nesse contexto social. Mas o capítulo 4, segundo escreve João, começa no primeiro versículo. Deixe sua Bíblia aberta para você conferir o que a Bíblia diz. No primeiro versículo do capítulo 4, a Bíblia vai dizer da seguinte maneira: que quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele batizava mais discípulos que João, então Jesus se preocupou. Percebam, a Bíblia diz no primeiro versículo do capítulo 4 que Jesus ouviu o que dentro da sociedade estavam falando acerca dele. Mas também o evangelista João destaca um grupo específico. Quem? Os fariseus. A palavra fariseu significa separado, era uma seita da época que acreditavam que eram alguém que cumpriam os rituais acima dos outros que se consideravam judeus e se achavam melhores do que todos. Ser um fariseu no contexto em que Jesus vive não é errado. O difícil é tentar impor para os outros que você é melhor só porque você é fariseu. Algumas pessoas às vezes julgam o outro, e para fazer uma brincadeira, às vezes até a gente obreiro pega o outro e fala: ó, seu fariseu, o que você está fazendo, não é? Como se fosse uma face pejorativa, mas ser um fariseu não era uma coisa ruim. A coisa ruim era tentar julgar a vida dos outros só porque você é um fariseu. E Jesus, vendo que esses fariseus julgavam os outros porque se achavam melhor, ele logo entendeu: esses não vão estar felizes pelo que eu estou fazendo. Percebam, amados, que o que está movimentando Jesus é porque ele sabe que alguém ouviu as notícias acerca dele. Mais o versículo de número 2 vai dizer para nós: se bem que Jesus não batizava ninguém, ou seja, contaram para os fariseus que Jesus estava batizando, mas o evangelista João explica e diz: mas Jesus não batizava ninguém, quem batizavam eram os seus discípulos. Sabe, amados, às vezes algumas palavras fazem com que pessoas se posicionem contra nós da maneira em que as palavras chegaram até elas. E este é o maior símbolo da infantilidade, se posicionar contra alguém mediante o que outro disse sobre ele. Sabe, nesses dias em que nós vivemos, em que a imaturidade parece que é uma postura adequada para as pessoas, porque elas compram esse tipo de ideia. Muitas pessoas, elas tratam outras pessoas pelo que os outros dizem, não pela avaliação que elas tiram da pessoa. O próprio Senhor Jesus Cristo, recebendo 2 discípulos que vieram de João Batista e que perguntaram para ele: mestre, onde o Senhor mora? Ele não falou para eles: a minha casa fica na rua tal, no número tal, na vila tal. Não, ele disse: vem e vê. Porque é esta a grande questão que Jesus quer que nós incorporemos dentro do nosso dia a dia.
Ele nos chama a uma experiência pessoal. E mais, não dê avaliação sobre aquilo que você não sabe, não esteve. Por quê? Porque você vai estar se posicionando como uma criança. Se você não quer que nós te demos chupeta, mamadeira, coloquemos no colo e fazemos uma naninha simples, deixe de ser infantil. Pare de ser precipitado e ficar atirando palavras sobre as pessoas para querer gerar guerras. A boca do cristão, ou ela é uma língua profética, ou ela é uma língua que pronuncia a palavra de Deus. Só isso. Nós precisamos entender que nós estamos debaixo de um propósito. E estamos vendo alguém aqui que supostamente se acha religioso. Segundo, se acha bom. Terceiro, acha que está fazendo a coisa certa, mas está indo contra Jesus. Por quê? Porque se julgam melhor do que Jesus. Amados, todos aqui devem entender que como um corpo nós temos uma função individual, mas esta individualidade ela converte para o coletivo. Tudo que Deus faz como promessa na Bíblia, Ele faz no coletivo, e ainda que seja para o individual, o que Deus promete no individual é para gerar bênção no coletivo. Ninguém aqui é enriquecido para a glória de si, é enriquecido para o bem da comunidade igreja. Ninguém aqui tem dom de profecia para sair como profeta, o que fala, o que manda, não. Ele profetiza para o corpo ser edificado. Ninguém aqui que prega para ser bom, para estar em cartaz, para ter nome, não. Prega para a glória de Cristo e para o benefício da igreja. A comunidade de Cristo é que recebe o bem. Quando ele disse, e quando vier sobre eu, sobre tu, não, ele disse, sobre vós. Ele sempre dá promessa para a comunidade. Devemos entender, minha postura e o meu eu não estão acima do bem coletivo. É por isso que se a minha religiosidade agride o direito individual do outro, eu deixei de ser corpo, e a partir do momento eu me tornei um membro amputado. O único lugar que um membro andava amputado é na família Adams, é a mãozinha da família. E aqui ninguém é ou morto-vivo ou fantasma, não, nós somos vivificados e recebemos o dom gratuito que é a vida eterna. Precisamos entender, Jesus está passando do mal que talvez eu e você passamos. Precisamos nos movimentar pelo que os outros estão dizendo, porque não queremos ser atingidos pelas falas dos outros. É assim ou não é? Ele ouviu, que alguém ouviu o que falaram que ele fez, e por ter ouvido, Jesus disse, isso não vai sair legal. Então o versículo 2 vai dando um indicativo para o 3, dizendo, então ele deixou a Judéia e caminhou em direção à Galiléia. Para quem não sabe, as duas travessias dentro do mapa onde Jesus está, se ele for pela própria Judéia, ele pega todo o deserto, então ninguém consegue atravessar o deserto. Para você chegar para a Galiléia, você vai indo pela via litorânea, que você vai pegar o lugar onde você possivelmente tem rotas, tem vias, não tem tempestades de areia, não tem animais selvagens soltos, e você vai pegando as vias pela área litoral, e você vai também tangeando pelo mar até chegar na parte onde você quer, na Galiléia. Mas para você ir pela via litorânea, era necessário você passar pela atual Haifa, que na época é chamada Samaria. Então Jesus está pegando pelas bases do litoral e indo em direção à Galiléia, e quando ele está indo em direção à Galiléia, a Bíblia Sagrada diz que necessário era passar por Samaria. E em 722 a.C., Senaqueribe, o rei da Síria, invadiu o reino do norte em Israel. E este reino do norte, que era constituído por aproximadamente 10 tribos e meia, ele foi levado como escravo. Uma das primeiras atitudes que Senaqueribe fez foi trazer povos da Síria e colocá-los como habitantes naquele lugar. Os habitantes chegando naquele lugar, com o passar dos anos, começaram a contrair casamento, ou seja, começaram a se casar com os judeus que estavam ali.
Os judeus que estavam ali casando com os assírios geraram uma mistura de povo, algo que Deus tinha proibido. Essa mistura de povo gerou uma língua também estranha, que é chamado aramaico, que era o hebraico, o siríaco, e você não sabia o que eles falavam. Agora eles tinham problemas, eles não sabiam ler a lei, porque a lei era escrita em hebraico. Segundo, eles não tinham sacerdote no meio deles. Terceiro, o templo ficava em Jerusalém, eles não visitavam o templo. E o quarto, agora eles são um mestiço, ou seja, não são judeu, é alguém misturado com alguém. Não fala a língua de origem, não tem o texto de origem, não tem um sacerdote para ministrar sacrifício diante de Deus, não participam das festas e agora são mestiços. Diante dos olhos dos judeus, agora esse povo é uma aberração. Automaticamente este povo precisou de um lugar para ficar concentrado. Samaria é o lugar deles, e por causa de estar em Samaria foram chamados samaritanos. Os samaritanos tinham uma tradição. Eles, por não terem um templo, não saberem cumprir o calendário, eles não tinham nem noção de quantos profetas vieram a Israel. A única coisa que eles tinham era o Pentateuco, os 5 primeiros livros, o Gênesis, o Êxodo, o Levítico, o Número e o Deuteronômio, só. E por terem apenas essa cultura, eles achavam que deveriam fazer seus sacrifícios como na época do patriarca Jó ou de Abraão, fazer um altar no monte e fazer suas entregas a Deus ali. O Monte Gerazim era o lugar onde eles faziam os seus sacrifícios. E Jesus, passando em Sicar, próximo a uma terra onde Jacó deu para José, ele cansa, sua parte humana começa a se apresentar aqui, e ele senta no poço, onde tiram água os habitantes da cidade de Sicar, e ele diz aos discípulos: vão até a cidade, compre algo para nós comermos, porque nós não temos suprimento para este momento. Percebam, amados, uma situação inusitada. Jesus se movimentou mediante a palavra de alguém que parecia um malefício para ele. Esse malefício parece que foi empurrando Jesus de volta para casa, como alguém que dizia: você não é bem-vindo aqui. Mas no meio da situação ele foi parar justamente em um lugar onde um propósito maravilhoso vai acontecer. Situações ruins acontecem até na vida dos cristãos, mas se Deus está sobre o controle de todas as causas, nós precisamos entender: você não entende o processo, mas o resultado vai ser o que Deus esperava. Não importa o que esteja acontecendo, se é Deus quem está na direção do processo, fique tranquilo, isso vai ser convertido em glórias ao nome do Senhor Jesus Cristo. Sua casa não está a esmo nem jogada ao léu, não, pelo contrário, é Deus quem está dirigindo. Fique tranquilo, pode começar com face de maldição, mas termina com proposta e objetivo de bênção. O nosso Deus converte durante o processo, e Ele faz com que os homens sejam confundidos, porque Ele ainda continua sendo aquele que usa a loucura deste mundo para confundir os sábios. Ele ainda continua trabalhando em mistérios, em enigmas, e nossa mente finita não consegue entender o Deus infinito. Eu tenho uma palavra de Deus para quem deseja e tem fé para levá-la embora. É nesta oportunidade, não importa como começou a situação, ou como as palavras de alguém te mobilizou, o interessante no processo é saber: se Deus está comigo, Ele converte maldição em bênção. Não baixe a guarda, não prevarique, nem saia do processo. Deus está te forjando e te levando a um ponto estratégico para algo que se tornará um grande testemunho. Já pensou? Quem vai em Samaria fazer algo bom? Ninguém. Quem vai para Samaria para tentar ganhar alguém? Ninguém. Ainda mais uma pessoa desta índole que aparece no texto. Ótimo.
O versículo de número 4 vai dizer que era necessário passar pela região de Samaria. Por que é necessário? Porque tem um propósito para Jesus estar ali. Porque eu vim em tal família, se Deus poderia ter me feito em outra, porque tem um propósito, é necessário você estar ali. Porque eu precisei passar tantos problemas, porque seu caráter foi forjado através de muitos problemas, então você sabe lidar com alguns tipos de situação, era necessário. Porque eu estou passando por isso, se Deus tem poder de me tirar disso, porque é necessário. Porque Covid-19 aconteceu justo no século em que eu nasci, porque é necessário. Nosso Deus tem controle sobre a história, e Ele sabe ponto por ponto o que deve acontecer. Então esta noite eu vou dizer as palavras de Paulo aos Filipenses: regozijem na vossa alma. Outra vez eu vos digo, regozijem, porque nós vamos no final entender qual é a boa, qual é a perfeita, qual é a agradável vontade de Deus, e nós viveremos dias abundantes, porque o nosso Deus ainda é o mesmo. Hebreus 13:8 diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nós entendemos, as cenas não movem o meu Deus, mas o meu Deus continua movendo as cenas. Versículo 5 diz para nós: assim Jesus, chegando a uma cidade chamada Samaria, próxima a Sicar, perto das terras em que Jacó deu para José. Sabe, amados, eu gosto de usar alguns tipos, e não é necessariamente que eu esteja correto, mas eu acho alguns tipos interessantes para observação. A palavra tipo no grego é um exemplo. Quem é José? Toda vez que você olha José, você lembra do quê? Se eu falo para você, moço, aqui ó, da guitarra, José, você lembra do quê? Na Bíblia, José da Bíblia, não é o Zé lá, seu vizinho, não, Zé da Bíblia. Sonho, é isso? Veredito? Sonho, não é? Se José é conhecido como sonhador, a terra que pertence a José tem que ser uma terra de sonhos. Mas na terra de sonhos, Jesus encontra alguém que não tem sonhos nenhum. Está vindo uma mulher próxima ao meio-dia, com um cântaro sobre os ombros, vindo pegar água no poço. Você lembra que há uma passagem em Gênesis que diz que Jacó, ao chegar próximo da madrugada, no período da manhã, à porta da cidade, encontrou Raquel tentando tirar a água do poço. Como o calor é escaldante dentro do Oriente Médio, as mulheres, em torno das 4:30, 5 horas da manhã, iam tirar a água de dentro do poço para não pegar o calor. Meio-dia é onde o sol está mais forte, ele está ali no meio, queimando, causticante. Quem vai pegar água no momento mais forte do sol é porque tem certeza que quando chegar onde quer, não vai ter ninguém. O que esta mulher está evitando é ter encontro com alguém. Então ela não vai no momento em que todo mundo está lá, ela está indo no momento isolado, e mais, no pior momento do dia. Por quê? Porque alguma coisa de errado está acontecendo aqui. Então Jesus está ali no meio-dia, e essa mulher no meio-dia está indo pegar água, e Jesus está com sede, porque ele também era humano. E aqui o versículo de número 7 diz para nós que quando ele viu a mulher tirando água, ele disse para ela: me dê um pouco de água. Até esse momento, isso é algo comum. Você nunca jogou bola na rua, distante da sua casa, ou no campinho, onde você procurou uma torneira, ou você ia bater na casa de alguém: ô tia, dá um copo d'água aí, não é? Isso é uma coisa comum. Pedir água é o estado de necessidade. A gente tem alguém aqui que está com sede, e quem tem sede quer o quê? Água, né? Não Coca-Cola, quer água, não é isso?
Então Jesus está aqui pedindo água. E aí a mulher olhou para ele e o versículo 8 diz: pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimento. Pô, alimento não é água. Mas espera aí, os discípulos saíram do lugar? Saíram. Jesus está sozinho, é ele e a mulher. Jesus é assim, filho. Tem hora que ele afasta todo mundo da circunconferência porque ele quer ter um encontro pessoal com você. Eu lembro os primeiros dias da minha conversão. Me converti no meio de alguns irmãos que eram um pouquinho inflamados demais. E os irmãos pareciam bicho do mato, capivara, tatu, não se gostava de monte. E para eles parecia que monte era sinônimo de poder espiritual. E era todo dia monte, monte, monte. E eu fui pegando aquele embalo e eu não estava mais aguentando monte, monte. Mas até que o monte era legal, porque estava a galera lá, todo mundo orando. Então eu me sentia muito seguro, né? Todo mundo estava ali, tal. E eu olhava os outros irmãos mais velhos, eu não sabendo o que estava acontecendo também, só estava ali por estar. E aí dava uma orada, outra hora sentava, ficava olhando a cara dos irmãos, ouvindo a oração dos outros, sabe? Foi meio curioso, Até que um dia eu fui para minha casa, e quando eu cheguei na minha casa, deitei na cama, eu senti uma nuvem negra em cima de mim, uma opressão maligna. Eu falei, ai, o que eu faço? Falei, no monte era mais fácil, porque estava todo mundo lá, agora não tem ninguém. Cobri minha cabeça, mas começou a dar um sufoco, era um calor de dezembro, aí não consegui ficar debaixo da coberta, aquela coisa terrível. Eu falei, o que eu faço? Eu falei, vou fazer igual os irmãos fazem no monte, vou orar. E comecei a orar, e fui falando as primeiras palavras. Eu não sabia muito bem o que era orar, eu não vim de uma casa que tem tradição cristã, não sabia muito bem o que era orar, não sabia. E fui orando, e quando eu comecei a orar, e fui falando, e eu usava muito uma frase na época, que falava, o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder. E aí comecei a falar, sai em nome de Jesus, até que o lugar ficou tranquilo. Porque tem horas que Jesus quer ter um encontro pessoal com você, e você quer estar no meio da multidão. Às vezes tem muita gente, e muita gente atrapalha o contato pessoal. Sabe, amados, precisamos entender que tem horas que Jesus faz com que as pessoas saiam estrategicamente para você encontrar elas lá na frente. E também precisamos entender o tempo de cada pessoa dentro da nossa vida para entender o propósito de Deus. Tem pessoas que são para pouco tempo, tem pessoas que são para meio tempo, e tem pessoas que são para a vida toda. A gente precisa começar a ter maturidade para entender qual é o tempo que Deus quer que a pessoa permaneça na minha vida. No momento dos discípulos é até o dia da morte dele, e depois que eles morrerem terão toda a eternidade com ele. Mas aqui neste momento Jesus quer ter um encontro com ela, então tira todo mundo. Quando todo mundo saiu, a mulher chegou, ele pediu água. O versículo 8 está dizendo para nós, o versículo 9 está dizendo para nós, então a mulher samaritana perguntou a Jesus, como? Sendo o Senhor judeu, pede água a mim que sou mulher samaritana. É a mesma coisa do muçulmano, bater lá na sua casa, ou então um pai de santo, todo trajado, acabou de sair do trabalho, foi lá na porta da tua casa, dá um copo d'água aí, você trava, faz o piripaque do Chaves, tá? Você fala, como pode você sendo da macumba vindo pedir água para mim que sou evangélico? Uma rivalidade histórica está montada aqui, não é? Uma indisposição, mas Jesus está como quem está dizendo para ela, pouco me importa o que aconteceu com o passado, porque eu estou aqui hoje no teu presente para falar acerca do teu futuro. Porque quem está guardando o teu passado para contar para você e jogar para você como uma vergonha é o diabo, Deus não. Ele está aqui diante de você para dizer, estou no teu futuro, estou no teu presente para trabalhar teu futuro. O que seremos? Seremos aquilo que Jesus vai fazer de nós. O que seremos? Seremos aquilo que nossa fé suporta que nós sejamos. Estamos esta noite aqui para ter a confiança, ei, olha aqui para mim, Jesus está aqui e Ele veio ter um encontro pessoal com você.
Ele não veio atrás de uma plateia que sejam espectadores. Ele não veio atrás de alguém que seja bom ouvinte. Ele veio atrás de pessoas que queiram relacionamento com Ele. Adolescente, Ele veio aqui hoje para falar o teu coração e dizer: nem que seja necessário, grite para nós termos uma comunicação hoje. Nem que seja necessário, lance a sua pessoa em direção ao meu eu, e eu aceitarei como sacrifício louvável. Nem que seja necessário, levante a mão, porque eu estarei contigo. Nem que seja necessário, chame pelo meu nome, porque eu quero me relacionar com você. Relacionamento. Quando os problemas chegam, o que esfria em primeiro momento? Os relacionamentos. Porque todo mundo procura se retrair quando chegam os problemas. O calor das emoções faz com que as reações do corpo comecem a gerar em nós posturas que nós desconhecemos. E diante destas emoções que começam a aparecer, nós temos reflexos no nosso psicológico. Uns têm ansiedade, outros têm depressão, outros têm síndromes, o outro tem transtorno de personalidade. E assim começa a acontecer, as emoções fazem com que desencadeiem em nós reações estranhas. Mas quando você pensar que está estranho ao ponto de não se conhecer, há alguém que Apocalipse diz: saberei que eu conheço o coração e sondo a mente de todos os seres humanos. Ele conhece seus pensamentos antes que eles fossem disparados na sua via de pensar. Ele conhece todas as intenções do seu coração. Não tenha vergonha, não tenha medo e não precisa se retrair. Ele te conhece, é por isso que Ele veio se relacionar com você essa noite. Pode glorificar o nome do Senhor? E ela diz a ele, e o versículo 9 diz para a gente: ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Quem gosta de sustentar sentimento de contenda, de guerra, sentimento de mal-estar, é o ser humano. Jesus não, irmãos. Ainda que nós façamos alguma coisa para Jesus, o amor de Jesus não diminui por nós. Nós seres humanos trabalhamos com expectativa. É assim ou não é? É ou não é? Qual de vocês aqui namora? Levante a mão aí. Qual desses músicos aqui namora? Você, pique galã, baixa um pouquinho sua máscara aí. Fala uma coisa para mim. Você está lá com a namorada, você saiu com a namorada, você esperou que a namorada tivesse na mesma postura, legal, dando uma risada, mas ela está naquele dia jururu, naquele dia que parece cachorro que merece varada, né? Você saiu da sua casa com um pensamento cheio de expectativa, que ia ser de uma forma, aí daqui a pouco aquilo começa a contrariar a forma que você tinha na sua cabeça, aí você começa a ficar também disposto, começa a ficar mal, aí daqui a pouco começa a dar uma falinha um pouquinho mais cheia de faísca, aí começa a pegar fogo, e um joga aqui, outro joga lá, parece a faixa de Gaza, né? Tiro daqui, tiro de lá, não é isso? Pera lá. Você saiu com um tipo de expectativa, por não ter acontecido o que você esperava, sua expectativa foi frustrada, não é? E essa quebra da expectativa parece que gerou em você o sentido: parece que eu nem amo essa pessoa, velho, não é? Parece que o amor diminuiu. É assim ou não é? Diz para mim. Comprometeu demais, pode apanhar depois do culto. O ministério da igreja adverte: não faça isso com o jovem, porque ele pode terminar solteiro. Olhando sobre essa perspectiva, olhem aqui para mim. Você não ora com a intensidade que você deveria orar. Você não vive com a postura de santidade que deveria ter. Você não é magnífico como às vezes acha que é. Você sabe o quanto você falha com Deus e com Jesus Cristo, mas ainda assim, isso não diminui o amor de Jesus por você. Porque quem sai com expectativa e tem a expectativa frustrada é o ser humano.
Mas o que falaremos de um amor que, sabendo quem eu sou no meu passado, quem eu seria no presente e quem eu seria no futuro, ainda assim se dispôs a morrer por mim e deu a sua vida como penhor da minha alma. Esse amor não diminui, ele não tem nível, ele continua constante, abundante. É esse o amor do meu Deus. Este amor continua o mesmo. E ainda que haja uma rixa histórica, Jesus está jogando para o lado e dizendo: deixe que o passado brigue com o passado, eu quero falar aqui agora. Vamos começar do nada? Ótimo, qual é a proposta, Senhor? Versículo de número 10, Jesus respondeu: se conhecesse o dom de Deus. A palavra que aparece aqui na Bíblia, dom, é a mesma palavra que no português seria: se soubesse o presente que está sendo dado para você neste momento. Jesus está dizendo para a mulher samaritana: o que eu estou pedindo é só um copo d'água, mas se você soubesse o presente que está diante de você. O nosso Deus é galardoador daqueles que o buscam. Tiago escreveu assim. Eu estou sentindo a presença de Jesus aqui. Se você soubesse o presente que está diante de você esta noite. Ele continua dizendo: e quem é que está falando com você? Você apenas está recebendo um pedido: dai-me um copo d'água, e eu estou te dando um presente. Deus está sentado na sua frente falando com você. Mais uma coisa, versículo de número, aí ele diz: você pediria e eu lhe daria água. Você gosta dessa água assim, ó, água mineral? É melhor do que a água da torneira? A água da torneira dá problema no estômago, né? Tomar direto, né? Por mais que seja tratável, né? Essa água aqui é chamada água viva, porque é tirada direto da fonte. Jesus disse: você tirou uma água morta que está parada num poço, e eu estou pedindo um copo para você. Se você soubesse o presente que eu estou te dando agora, quem é que está falando com você? Você me pediria e eu te daria uma água como se fosse tirada da fonte agora, fresca. Ela olha para Jesus e diz: mas o senhor não tem um balde para tirar água do poço? Porque tem gente que está preocupado com isso, né? Mas como que Deus vai fazer? Mas não tem como, não. Na minha situação não tem como Deus não dar, não. Até parece que Deus vai fazer isso por mim. Hebreus diz: a fé é o que sustenta, é o firme fundamento, é o que segura, é o que coloca em pé, é o que deixa não ser empurrado, não ser abalado das coisas que você não viu. A fé é o que garante a existência ou então a solidificação daquilo que você ainda não viu, mas tem certeza que já estão chegando. O problema da mulher talvez é o mesmo problema que nós temos. Tem gente que está preocupado se Jesus tem balde, ou seja, se ele tem recursos para fazer. Mas nosso Deus é surpreendente. Estão preocupados se pós a pandemia o mundo vai ser o mesmo, se a economia vai novamente tomar o mesmo percurso. Eu estou apenas confiando, porque eu sei, se Ele quiser vai acontecer. Agora, se Ele não quiser, não vai. Tem uma historinha que eu acho engraçada, que conta sobre um pastor que assumiu uma igreja nos cantões suíços, um pastor próximo à reforma protestante, muito leigo e trabalhando pela expansão da igreja reformada na época. Chegou em uma cidade pequenina e assumiu uma igreja onde tinham
3 membros, ele, a mulher e a filha. E começou a fazer os cultos. Algumas pessoas começaram a vir às reuniões e gostar da pregação do pastor, era diferente da do padre da cidade, mas o padre ficou incomodado. E resolveu ir até a casa do pastor e dizer para o pastor: quem te deu autorização para o senhor fazer cultos aqui? Ele disse: olha, quem manda na minha vida é Deus, eu faço culto até quando Deus deixar. Ele disse: não, acabe os cultos aqui na cidade, que só quem faz culto aqui sou eu. O pastor entrou para dentro, colocou a Bíblia debaixo do braço e foi para o centro da cidade, abriu a Bíblia e disse: assim disse Jesus, se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, vai dizer para o monte, vai de lá para acolá, e assim vai acontecer. Fechou a Bíblia, voltou embora. O padre falou: achei a deixa, vou fechar a igreja do pastor. Bateu na casa do pastor com o delegado e disse: pastor, o senhor foi lá no centro da cidade e disse que se o senhor disser para o monte, vai de lá para acolá, pelo nome de Jesus acontece, é isso? É. O senhor acredita no que o senhor falou? Acredita, é a palavra de Deus, não tem erro. Perfeito. Então faz o seguinte, pastor, o senhor pode continuar com a sua igreja aqui, desde que atrás da casa do senhor tem uma montanha. Eu quero em 3 dias essa montanha lá no centro da cidade, pelo nome de Jesus. O senhor topa? O pastor tremia, fungava, gemia, roncava, mas uma convicção vinha dentro dele e dizia: eu acredito, é a palavra de Deus. Disse para o padre: eu topo o desafio. 3 dias eu quero um monte lá no centro da cidade. Fechou? Fechou. Daqui 3 dias a gente se encontra. Falou para a mulher e para a filha: a partir de hoje ninguém come aqui nessa casa, é jejum geral, vamos fazer aqui uma oração, porque essa montanha tem que estar lá no centro da cidade em 3 dias. Beleza? Beleza. Primeiro dia, aquela oração angustiante, nada. Segundo dia, oração angustiante, nada. Começou a dar uma ventania brava, uma chuva brava, e a chuva começou a empurrar o barraco do pastor, e o pastor firme na oração. E a oração parecia que intensivava a chuva, porque quanto mais ele orava, mais a chuva aumentava e mais forte ela ficava. Ele falou: meu Deus do céu. Na madrugada, indo para o 3º dia, o padre começou a bater na porta da casa do pastor, falou: pastor, eu quero falar com o senhor. Ele falou: não, eu tenho algumas horas ainda, vou continuar orando. Ele disse: não, eu vim aqui fazer uma contraproposta. Ele falou assim: se é assim, então beleza. Foi lá, abriu a porta e disse: o que é? O padre estava com bota, capa de chuva, barra até aqui. Falou: pelo amor de Deus, o que o senhor fez? Ele disse: por quê? Ele disse: pastor, a partir do momento que eu vim aqui, no dia seguinte caiu uma chuva, deu uma erosão na montanha, um buraco, a água começou a entrar dentro da montanha, a montanha começou a esfarelar, o barranco começou a vir para baixo, a água começou a levar o barranco lá para a cidade está alagada. Olha aí, pastor, metade da montanha está lá na cidade, pode parar, continua com a sua igreja aqui na cidade. Fé é o firme fundamento do que eu não estou vendo, mas eu tenho certeza, eu posso esperar de Deus recursos quando Ele já está com os recursos na mão. O Senhor não tem balde. Balde é o problema? Versículo de número 12, ela diz: o Senhor por acaso é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço ao qual ele mesmo bebeu, assim como os seus filhos e seu gado? Jesus respondeu no 13: quem beber desta água vai voltar a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ele diz: pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte que vai jorrar para quê? Para a vida eterna. Depois que você beber essa água, ela tira a sua sede dessa vida e ela faz com que você também gere vida nos outros que precisam viver. Mas a mulher continua, olha só, aleluia, Jesus está neste lugar. Ela diz: Senhor, eu quero que me dê dessa água. Tá, você quer água para quê? Para que você quer água? Ela diz para ele: para que eu não tenha mais sede. Primeiro, quem não tem sede não precisa de água. Quem não precisa de água não precisa ir lá buscar.
porque ela quer que Jesus mude o quadro social dela. Ela está falando assim: Senhor, e sem ela saber que Jesus já sabia, me dá água para eu não ter mais sede, eu não precisar mais fazer isso. É igual você às vezes quer que Jesus saia tampando os seus probleminhas aí sem mudar você, né? Deixa eu dar um exemplo claro aqui. Um grande problema que acontece às vezes com as pessoas: faz lipoaspiração, tira toda a gordura, mas não mudou o psicológico, a cabeça ainda está com a cabeça de uma pessoa obesa. Quer que Jesus mude os problemas, mas não muda ela. Jesus está olhando ela e falando assim: você quer me usar como alguém que paga os seus problemas, né? Beleza, chama teu esposo e manda ele vir com você aqui, que eu vou dar água para acabar a sede. A mulher diz no 17: eu não tenho marido. Jesus diz para ela então no 18, ainda no 17, então Jesus diz: você tem razão, disseste bem, porque tiveste 5 e o que você tem agora também não é seu. Ou seja, você falou a verdade. Dinâmica de Jesus. Você encontra alguém aí fazendo um erro, como que você vai elogiar alguém? Parabéns, você roubou, hein? Olha, oh, parabéns, você falou a verdade, hein? Você é adúltero. Jesus não confrontou, ele conseguiu elogiar em meio ao problema e ainda solucionar. Essa é a pedagogia de Jesus. Aí no 19 diz: e a mulher disse então: agora sei que tu és profeta. Se é profeta, vai lançar a palavra. Veja o 20, ela diz: nossos pais adoraram no monte, mas vocês dizem que é em Jerusalém um lugar onde se deve adorar. Jesus disse: mulher, acredite no que eu digo. Vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém vocês adorarão. Vocês adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. 23, mas a hora vem e já chegou, em que os verdadeiros adorarão o Pai em espírito e em verdade. Paulo disse: rogo-vos, pois, irmãos, que vos apresenteis a Deus como sacrifício vivo. A hora vem em que não precisaremos de templo, porque o templo está andando comigo, o Espírito está morando dentro de mim, e eu estou a todo dia, estou negando as paixões do mundo, porque estou me sacrificando para Jesus como um cheiro suave. Continua, versículo 25, a mulher respondeu: eu sei que virá o Messias chamado Cristo, quando ele vier e nos anunciar todas as coisas. Jesus disse para ela: sou eu que estou falando com você. A dúvida é um grande pressuposto que pode tirar de nós a certeza de quem Deus é e o que Ele está fazendo. Talvez nesta noite você está em dúvida: é o Senhor que está falando? Ele está dizendo para você: sou eu que estou falando contigo. Se soubesse o presente que está diante de você e quem é que está falando contigo, tu sim me pedirias água, e a água que eu te desse seria água tirada da fonte. O salmista disse no Salmo de número 1: será como árvore plantada junto às fontes das águas, cujo a sua folha não cai, e dará o seu fruto na estação certa. Deixe esta noite que Ele cuide da sua vida e que Ele trabalhe por você. Incline sua cabeça e coloque a mão sobre o seu coração. Amabilíssimo Pai de amor, que mulher e que encontro. Ensina-nos a ser como Jesus. Ensina-nos a ser como esta mulher. Que saiamos movidos pelas palavras do Senhor e a nossa vida mude. Que não sejamos apenas frequentadores de culto, e que não sejamos apenas alguém que vem à igreja em prol de amigos ou para tentar suprir a nossa tristeza, nossa miséria existencial. Ensina-nos a ter um encontro contigo e termos um relacionamento verdadeiro com o Senhor. Ensina esses adolescentes a saírem desta casa cheios da presença do Espírito Santo e dotados de sabedoria espiritual.
Abençoa o pastor Aguinaldo e sua família com toda a sorte de bênçãos. A liderança dos adolescentes de forma geral, para que possam ter estratégias dia após dia. Ensina-nos sobre as grandezas e as riquezas do céu e dai-nos constantemente o presente do encontro contigo e a sensibilidade de saber que é o Senhor que fala conosco. Obrigado por esta noite, eu te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém.